Salve, salve, povo de Deus, queridos ouvintes da nossa FM Dom Bosco, queridos membros do nosso canal, aqui FM Dom Bosco, nosso YouTube. Eu sou o Padre Magno, diretor da FM Dom Bosco, e olha, esse dia de hoje é muito especial para todos nós que fazemos parte dessa igreja bela, igreja católica. Neste dia 8 de maio de 2026, nós celebramos o primeiro ano do pontificado do querido Papa Leão. Um pontificado com certeza marcado por gestos simples e profundos, que com certeza ao longo desse tempo tão curto, mas já tocou os nossos corações e com certeza ganhou o coração dos fiéis católicos pelo mundo inteiro. E para falar desse primeiro ano de pontificado do Papa Leão, eu tenho aqui nos estúdios da nossa FM Dom Bosco alguém também muito querido por todos nós, o Frei Tyler, da Ordem de Santo Agostinho, e eu vou permitir, que ele se apresente para todos nós. Olá, Padre Magno, olá a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, que vão nos acompanhar e vão nos ver depois. Eu sou o Frei Tyler, da Ordem de Santo Agostinho, eu sou mineiro do sul de Minas e residindo aqui em Fortaleza já há 2 anos, servindo a nossa congregação na missão da formação inicial, acompanhando os jovens que desejam ser agostinianos também. E é uma alegria muito grande estar aqui e juntos conversarmos um pouco, mais do que uma análise pormenorizada desse primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV, é compartilhar as impressões e os ventos que sopram na igreja, nas nossas comunidades, a partir do serviço desse irmão, desse confrade à frente de toda a igreja. Olha aí, 2 anos aqui em Fortaleza, um mineiro em Fortaleza, coisa boa. E onde o senhor estava, Frei Tyler, há 1 ano atrás, neste dia 8 de maio de 2025, o senhor estava também aí no seu primeiro ano aqui em Fortaleza, Onde o senhor estava, como foi receber a notícia de um Papa agostiniano, Nós tivemos um Papa jesuíta e agora um Papa agostiniano, o senhor esperava? Onde o senhor estava? Como foi receber essa notícia? Eu digo assim que foi um presente em dose dupla, porque dia 8 de maio é meu aniversário. Então parabéns, Deus abençoe, parabéns. Obrigado. Então o conclave começou no dia 7, com todas aquelas especulações pré-conclave, quais são os nomes mais fortes e tal, e o nome do Frei Robert, de Dom Robert, não aparecia entre os primeiros papáveis, mas havia aí, sem dúvida, uma expectativa, porque ele era o prefeito do dicastério para os bispos, Então, um nome importante e uma referência ali nesse serviço de governo da igreja, Eu estava em casa, almoçando almoço festivo de aniversário, esperando o bolo de aniversário que tinha se extraviado no caminho. Vai lá. E aí, todos acompanhando pela internet, a fumaça branca, porque estava no horário de sair a fumaça, do escrutínio da tarde, E eu até brinquei assim, que se fosse eleito no dia 8, que não fosse nos escrutínios da manhã, porque senão ia chegar a notícia aqui no Brasil logo de manhã e meu aniversário ia por água abaixo, Então eu tive a manhã do dia 8 ainda recebendo os cumprimentos pelo aniversário e à tarde do dia 8 recebendo os cumprimentos pela eleição do Papa Leão XIV. Foi uma surpresa para todos nós quando foi anunciado então o nome dele como Papa, eleito como Papa, e ao mesmo tempo um misto assim de alegria e de responsabilidade, Um dos nossos que está nesse lugar, mas sabíamos e sentimos já naquele primeiro momento que era um sopro do Espírito, era um cuidado de Deus para com a igreja,
porque já o conhecíamos do seu serviço na ordem. Ele foi nosso prior-geral por 12 anos. Olha que coisa boa. Então, já tínhamos assim a certeza de que Deus oferecia à igreja um grande presente quando ele então assumiu esse serviço do papado, né? Eu recordo que nós estávamos em assembleia, imagina só, todos os salesianos do Nordeste, nós estávamos em Jaboatão, Pernambuco, em assembleia inspetorial. E aí eu lembro que pela manhã saiu um alarme falso, né? O pessoal gritou, olha, escolheram o Papa, e todo mundo foi ali, mas foi só brincadeira, né? E aí no período da tarde nós íamos retornar para as atividades ali pelas 14h30. Acabou que nós não retornamos, ficamos a tarde toda ali naquela... Foi um momento muito bonito também para nós. Ali no meio da assembleia nós acompanhamos as primeiras palavras dele e foi realmente muito marcante para todos nós. Nós temos aqui uma foto, você já teve a oportunidade de encontrar-se com o Papa, como é que foi isso? Sim, uma graça, né, que tivemos. O ano passado eu participei do capítulo geral da Ordem em Roma, e nós tivemos 2 ocasiões de encontro com o Santo Padre. Ele presidiu a missa de abertura do capítulo no dia 1º de setembro de 2025, e depois teve uma audiência privada conosco no capítulo, no dia 15 de setembro, um dia depois do aniversário dele. Então foi também uma oportunidade de celebrar o aniversário juntos, e ofereci também a ele presentes que levamos aqui do Brasil, né? É claro que o diálogo é sempre muito pontual com o Santo Padre na hora do cumprimento, mas talvez o que mais tenha me impressionado, tanto no cumprimento do dia 1º, quanto depois no dia 15, o olhar dele. Ele olha com muita atenção aquilo que você está falando, né? E acompanha e acena com a cabeça, e inclusive troca algumas palavras também, agradecendo. Também, né? Ele compreende bem o português, então fala bem o português, então isso facilita bastante, né? Mas é um misto assim, né? Porque é o Santo Padre, né? E então o que eu vou dizer, né? Como que eu me apresento, que palavra eu ofereço a ele naquele momento, né? Então falei muito assim do apoio que estamos com ele, que rezamos, e que essa missão seja fecunda, né? Palavras assim de fraternidade, de apoio, né? A essa missão que não é simples, né? É um grande desafio. Eu tenho certeza que as suas palavras para ele foram importantes, né? Que eu acredito que como líder de toda a igreja, receber também esse apoio dos irmãos, né? Essas palavras de, olha, estamos contigo, né? Estamos aqui. Acho que para ele é muito importante, né? E olhando também essa tua experiência pessoal, né? De ter conhecido ali, estado presente ali, né, bem pertinho dele, olhando também aquilo que os outros irmãos falam do período que ele foi superior dos agostinianos e, sobretudo, esse primeiro ano de pontificado, né? Quais são, assim, os gestos, o que mais te chama a atenção na postura do Papa Leão? Ele já traz, por formação agostiniana, por personalidade, uma serenidade, profundidade muito grande. Sempre foi assim conosco, né, enquanto prior-geral da Ordem, também nos outros serviços que realizou na experiência missionária que viveu no Peru por muitos anos, né, sempre muito sereno e profundo, um homem de uma profunda interioridade. Então, eu acho que ali já na primeira fala dele, no balcão da Basílica, né, que é sempre uma fala meio mesclada da emoção do momento e ao mesmo tempo recolhe, né, o que significa aquele momento, né? Ele falou de paz, ele falou de unidade, ele falou de sinodalidade, e isso tem sido um pouco um lugar em que ele tem pisado e insistido muito, né? Na paz, na unidade. O lema, né, que ele traz, um só em Cristo, chama para essa unidade fundamental da igreja, né? Dessa unidade naquele que é a centralidade da nossa fé, da nossa experiência de Deus.
Então, isso para nós vai ficando muito forte desde a primeira aparição dele como Papa Leão XIV. E depois também, é claro, né, a gente ficou muito feliz quando ele já no balcão da Basílica se apresentou como um filho de Santo Agostinho, um agostiniano, um promotor vocacional nato, porque a partir daquele momento, quem não conhecia os agostinianos passaram a conhecer. E de fato nós tivemos a partir daí um aumento significativo de procuras pela congregação, pela ordem, para entender, conhecer e tudo, né? E essa fala, então, ali naquele momento também nos renovou em nós o pertencimento à ordem. É curioso, né? Todos somos agostinianos, né? Na família agostiniana, mas de repente o Papa, eu sou agostiniano, eu sou filho de Santo Agostinho. Gente, nós somos filhos de Santo Agostinho. Muito orgulho, né? E ele vem trazendo muito a referência agostiniana no seu pontificado, seja por citações explícitas de Santo Agostinho, e aí ele está bastante assessorado também pelos nossos frades que estão ali em Roma. Então, o Instituto Patrístico, nós temos frades muito especialistas em Santo Agostinho e tem oferecido bastante contribuição para ele nesse sentido, mas da experiência dele como agostiniano, né? Como prior geral da ordem, conseguiu ter essa visão, né? E atravessar aí essa presença da ordem agostiniana no mundo, né? E traz isso, né? Pela sua forma de ser, de se posicionar. É um homem de muita oração. Ele comunica, né? Uma espiritualidade profunda. Então, estamos felizes e chamados também, interpelados por ele a seguir nessa mesma toada, né? Frei Thaler, nós temos também um padre que vai nos ajudar com uma reflexão, que é o padre Antônio Lisboa. Ele é professor, né, doutor, foi meu professor na teologia de eclesiologia, né? Hoje ele é professor da PUC São Paulo e nós pedimos que ele pudesse também nos ajudar com a reflexão sobre esse primeiro ano do Papa Leão, trazendo um pouco as impressões dele nesse primeiro ano de pontificado. Então vamos acompanhar. Neste um ano de pontificado do Papa Leão XIV, toda a nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana, e por que não dizer o mundo inteiro, tem muito que agradecer, porque estamos diante de um homem de Deus, que é profundamente humano e bastante experiente na vida pastoral. Diante do pontificado como a instituição pastoral católica, nós podemos dizer que Leão XIV representa a continuidade. Evidentemente que dentro da nossa história eclesial, continuidade é muitas vezes atravessada de descontinuidades, mas a continuidade que é assegurada é, acima de tudo, pela fidelidade ao projeto de Deus. E o Papa Leão XIV sucede ao Papa Francisco, o nosso amado Papa Francisco, que escancarou as portas da misericórdia, do coração misericordioso de Deus para a humanidade. E tudo aquilo que Francisco trabalhou pastoralmente, tudo aquilo que Francisco realizou, nós podemos dizer que encontramos em Leão XIV. Ele, de fato, está seguindo as estratégias pastorais de Francisco, consolidando a sinodalidade que fora resgatada por Francisco e mostrando viabilidades concretas de comunhão, discernimento e missão. Além disso, nós podemos dizer que se Francisco foi o Papa achado no fim do mundo, Leão XIV é o Papa achado no fim do mundo, mas também com raízes do primeiro mundo. É um norte-americano com vasta experiência internacional, mas profundamente marcado pela experiência missionária na América Latina, no Peru, como frade, sacerdote agostiniano e como bispo. E hoje nós estamos diante de um pontificado que é o pontificado da paz.
da promoção da paz, que corajosamente é dita sempre como saudação inicial em tudo que ele realiza. A paz esteja convosco. E assim nós podemos dizer que, sobretudo, com a experiência da última viagem realizada por ele na África, estamos diante de um homem corajoso na fidelidade ao Evangelho e na promoção da paz. Muito bem, nós agradecemos ao nosso querido irmão Padre Lisboa, que nos abrilhantou aí com suas palavras. Algumas palavras do Padre Lisboa, eu lembro que foi feita uma entrevista com o Papa Leão sobre a Adilexte, né, que foi a primeira exortação apostólica do Papa Leão, tão esperada, né? Todos esperavam como será o primeiro escrito do Papa Leão, né? Porque de alguma forma há muito do Papa ali presente e a tonalidade do pontificado, né, do Papa. E eu lembro que na entrevista perguntaram ao Papa Leão o que há de Francisco e o que há de Leão nessa exortação apostólica. Aí ele há 100% de Francisco e 100% de Leão. Eu acho que é uma resposta, o Papa Leão é muito sábio, né? Ele é muito certeiro em suas respostas. E diz muito dessa continuidade do papado de Francisco e o papado de Leão. É um pouco isso também, Frei? É sempre um risco, né? Quando a gente vai para esse duelo de continuidade, descontinuidade, querendo exigir de um o perfil do outro, enfim, né? Eu acho que são diferentes, porque nós somos todos diferentes, mas seguimos uma trajetória. É a chamada, como dizia o professor, a continuidade na descontinuidade, né? É o Papa Leão XIV. Quando ele pega o nome Leão XIV e volta lá há mais de um século, quase, para trazer essa referência, né? Leão XIII foi um Papa muito indulgente em relação à ordem. Então foi um benfeitor muito grande da ordem. Então há quase que aí o saldo de uma dívida, né? Ou seja, um reconhecimento dos favores que teve o Papa Leão XIII em relação à Ordem de Santo Agostinho, mas sem dúvida também é um desejo de atualizar o que foi o Papa Leão XIII em termos de doutrina social da Igreja, por exemplo. Então há sem dúvida uma expectativa grande para uma primeira encíclica do Papa Leão XIV nessa direção. A Adilexite, que é fruto do Francisco e do Leão XIV, ele diz isso textualmente, essa exortação é minha, né? Ou seja, eu faço, o trabalho começou com o Papa Francisco e ele concluiu, e é um texto primoroso para a gente trabalhar e entender essa perspectiva da continuidade na descontinuidade. Mas há aí uma expectativa por essa primeira encíclica que ainda não saiu e que vai trazer aí vamos dizer assim, o plano pastoral, vamos dizer assim, do pontificado. Nós o indagamos no capítulo geral em que linha ia a encíclica, e ele falou, olha, estão dizendo por aí isso, isso e isso, mas ele mesmo não revelou, né? Não revelou propriamente o conteúdo, mas certamente esse tema da paz deve aparecer com força, o tema da inteligência artificial que ele tem afrontado também nos seus discursos, nos seus posicionamentos, o tema da unidade. Então eu acredito que nós teremos aí um documento forte no campo da doutrina social da Igreja, que nos parece ser muito, muito propício para o nosso tempo e garante aí continuidade com o Papa Francisco, sem dúvida, porque foi quem ajudou a Igreja a voltar àquilo que é a sua essência, né? Uma igreja de portas abertas, samaritana, que se suja na caminhada, que não tem medo de ir às periferias geográficas e existenciais. Eu penso por aí também. E é muito bonito isso, né? Você vê essa continuidade, essa caminhada da igreja, que tem ali os seus pastores, como você bem falou, né? Cada um com seu perfil,
cada um vai trazendo aquilo que é a leitura do momento, né? E que traz muito da sua história pessoal de vida, traz muito das experiências que eles já trilharam, né? Com certeza o Papa Leão tem muito daquele missionário ali no Peru que teve contato com a realidade difícil do povo, e aonde ele está carrega isso também nele. Tem muito do agustiniano, que conhece muito bem, né? Então acredito que Deus fala de forma muito bela por meio dessa continuidade dos nossos papas, cada um com seu jeito, com a sua tonalidade, né? Isso é muito bonito. Nós temos também aqui, Frei, a presença do querido, que é professor aqui da Católica de Fortaleza, o irmão que é doutor também, Júnior Aquino, né? Muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso encontro aqui desse primeiro ano de pontificado do Papa Leão. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco, viu? Uma alegria poder participar com vocês dessa conversa, celebrando o primeiro ano do Ministério Pastoral do Papa Leão XIV e, ao mesmo tempo, também recordando com alegria e gratidão. Ao longo desse primeiro ano do Papa Leão, quais foram assim as cenas, seja nas viagens, os escritos, alguns elementos assim que o senhor poderia trazer que chamaram a sua atenção, que o senhor gostaria também de destacar? Olha, em primeiro lugar, é importante ver como o Papa Leão prossegue nesse processo de retomada e atualização da renovação conciliar da Igreja, que foi retomado com muita força e criatividade com Francisco, sobretudo em duas grandes direções. Em primeiro lugar, no que diz respeito à missão da Igreja. A missão da Igreja no mundo. O Francisco falava disso em termos de saída para as periferias do mundo, recuperando a centralidade dos pobres, marginalizados e sofredores do mundo, e isso é um aspecto muito marcante também com Leão, seja com essa preocupação bem atual no drama das guerras que trazem tanto sofrimento a populações inteiras, que põem em risco a paz, que aumentam as injustiças e a destruição do meio ambiente. Aqui é muito importante, como recordava há pouco tempo aí o Frei Tyler, lembrar da importância da exortação apostólica de Lex Ite, e é significativo que esse seja o primeiro documento do Papa Leão XIV, ou seja, pondo aí no início do seu ministério a centralidade do cuidado com os pobres na vida e na missão da Igreja, insistindo que isso não é uma questão pontual, conjuntural, ou de um papa ou outro, mas que isso é constitutivo de toda a tradição da Igreja. Então, isso tem sido muito importante, e a atuação profética firme de Leão na defesa dos migrantes, na defesa da paz, na condenação da guerra, inclusive com o seu estilo assim, muito contido, sereno, calmo, mas firme na condenação da guerra, na defesa da paz, enfrentando inclusive os ataques do presidente dos Estados Unidos e dizendo com toda serenidade: eu não tenho medo do presidente Trump, eu vou continuar anunciando o evangelho da paz, e com essa firmeza. Então, esse é um aspecto muito importante, ou seja, de afirmar que a Igreja não existe para si mesma, que a Igreja existe para a missão, que a missão da Igreja é tornar o reino de Deus presente no mundo, que é um reino de fraternidade, de justiça e paz. Esse é um aspecto muito importante. O segundo aspecto vai na linha da própria constituição da Igreja, do dinamismo da Igreja, nessa perspectiva de uma Igreja sinodal, na variedade de seus carismas e ministérios. Então, Leão reafirma o processo sinodal em curso, reafirma a perspectiva da Assembleia Eclesial, que está prevista para 2028, será a primeira Assembleia Eclesial, não apenas um sínodo ou uma Assembleia de Bispos, mas uma Assembleia Eclesial com a participação como sujeito ativo de direito, a voz e voto das várias expressões do povo de Deus. Continua
com aquela perspectiva da reforma da própria Cúria Romana, inserindo mulheres nas instâncias de decisão da Igreja. Isso é algo muito importante. Então, o processo sinodal, a participação das mulheres, o ecumenismo, o encontro recente do Papa Leão com a bispa primaz anglicana, foi uma imagem assim muito impactante do ponto de vista evangélica, de ver a bispa primaz anglicana no túmulo de Pedro, concedendo uma bênção, encontrando com Leão, e apesar de todas as críticas, também essa firmeza de dizer nós seguimos nesse caminho. Então, eu acho que o Papa Leão prossegue com esse processo de reforma eclesial retomado por Francisco, tanto no que diz respeito à missão da Igreja no mundo como instrumento de paz, de fraternidade, de justiça, como essa reforma da Igreja como povo de Deus na variedade de seus carismas e ministérios. Professor Aquino, o senhor tocou num tema, inclusive também o Frei Thaler acenou, o tema da unidade, né, que é tão caro também a família agostiniana, a igreja como um todo, e aliado também ao tema da unidade, da sinodalidade, porque a sinodalidade é um caminho para alcançarmos essa unidade eclesial. E o Papa Leão, ele tem também optado pela escuta, né? Até mesmo os consistórios, ele aumentou o número de consistórios, convocando também os cardeais para se reunir com mais frequência, para conversar. O que esperar dessa atitude? O que esperar da atitude de uma escuta, a atitude de uma igreja realmente que quer viver, não só na teoria, mas na prática, essa sinodalidade, que foi uma temática muito recorrente no pontificado de Francisco e que vem também sendo uma tonalidade, vem sendo muito frequente no pontificado de Leão? De fato, essa é uma marca, uma tônica do Papa Leão, sempre falar da unidade, da comunhão, da sinodalidade. Agora, tem uns detalhes que é importante a gente não perder de vista. Assim, há elementos que são tão fundamentais que não se podem negociar, ou seja, não é uma unidade a qualquer preço. Quando está em jogo, por exemplo, a dignidade dos migrantes, quando está em jogo a paz, em nome da unidade, não se pode sacrificar isso, mesmo sendo alvo de críticas e de ataques, não só do governo Trump, mas de setores conservadores da igreja. Leão afirma com clareza, com firmeza, a sua posição em defesa dos migrantes e da paz. Mesmo quando há ataques ao diálogo ecumênico, e houve muitos ataques à visita da bispa anglicana, da bênção que deu no túmulo de Pedro, Leão se mantém firme na busca da unidade, da comunhão ecumênica, como propôs e apontou o Concílio Vaticano II. Mesmo quando há críticas acerca da participação dos leigos e, de modo particular, da participação das mulheres nas instâncias de poder, Leão, de uma forma mais silenciosa, mais serena, que é o seu próprio estilo, a sua própria personalidade, segue firme. Então, é muito importante poder perceber como há uma preocupação assim, muito acentuada de Leão com a comunhão, com a unidade, mas uma comunhão e uma unidade que se faz no Evangelho, que não vai negociar as exigências evangélicas de uma igreja povo de Deus, as exigências evangélicas de uma igreja a serviço da paz, da justiça social. Então, acho que isso é muito importante. Leão tem um estilo mais tímido, mas se a gente compara assim com Francisco, que com seu estilo latino-americano era muito mais livre para falar, espontâneo, humorístico, Leão tem um estilo assim mais tímido, mais contido, mas com clareza, com firmeza. Eu acho que tem se apresentado, sim, como um dom de Deus para a igreja. Eu acho que com ele a gente prossegue esse processo de renovação da igreja num contexto histórico eclesial difícil, de tensões e conflitos na sociedade e na igreja. Então, é um homem que busca a comunhão, unidade, sem abrir mão, sem negociar essas exigências fundamentais do Evangelho. Que bom. Professor, muito obrigado por sua presença aqui entre nós. Foi muito bom te ouvir.
e desejamos tudo de bom para o senhor, seu ofício também tão belo de ensinar aí os novos, os futuros padres, né, da nossa igreja. Eu sou da aula na teologia aqui da Católica de Fortaleza. Muito obrigado, tá bom? Obrigado também pela oportunidade e rezemos para que Leão siga firme nesse esforço de fazer com que a igreja seja cada vez mais evangélica, cada vez mais fiel a Jesus, com rosto de bondade, de unidade, de justiça e de paz. Obrigado, um abraço também para vocês e para todos os que nos acompanham. Abraço, meu irmão, Deus abençoe. Pois é, o professor fez menção também a também continuidade, né, do Papa Francisco, e é interessante perceber também a personalidade de cada um, né? O Papa Leão, ele já estava mais habituado também ali à Cúria, a Roma. O Papa Francisco, ele já é um pouco mais ali, né, sempre ali na Argentina, e para ele lidar com algumas situações não era algo também tão difícil, né? E também com base no que o professor falou, Papa Leão, ele tem esse jeito mais comedido, esse jeito mais formal, entre aspas, né, de ser, e diplomata, por assim dizer, né? E a mim parece que é muito próprio de um pontificado que foi um pontificado de reformas, né? Nós sabemos, olhando assim o pontificado Francisco, é um pontificado muito de reformas, né, de mexer em algumas instâncias. E o Papa Leão vem, me parece que para dar um pouco uma certa estabilidade, para dar um certo... É correta essa impressão, Frei? O que o senhor acha? O Papa Francisco talvez não, tinha aquela característica mais profética, no sentido assim, um rompante, uma força assim, que de repente ele acordava e decidia que ia para aquele rumo, e ia e convocava e movia, né? E gerava tanto esse estranhamento muitas vezes, né? Nós terminamos o pontificado do Papa Francisco às vezes com um pouco dessas dificuldades de compreensão dessa força profética que tinha o Papa Francisco, e que foi fundamental para nos devolver ao essencial da nossa vida como igreja, como seguidores de Jesus. O Papa Leão, ele traz essa dimensão mais ponderada, eu diria institucional, propriamente, mas um pouco na linha do que falava o professor Aquino, Júnior Aquino, sem negociar coisas que são essenciais, né? Isso foi uma característica dele enquanto prior-geral da ordem, muito escutador, e como prior-geral precisou escutar muitas realidades distintas. E aí, falando de dentro de casa, né? Nós, agostinianos, somos muito plurais. Então, ele enfrentou questões muito díspares na ordem. E, então, escutar muito, compreender as dinâmicas culturais, os processos históricos, e, ao mesmo tempo, garantir a unidade da ordem, garantir um posicionamento firme. Então, isso que o professor dizia, né? A firmeza dele vem dessa experiência já como prior geral, e tenho certeza que da experiência também da própria vida, do ministério dele, né? Então, esse posicionamento do Papa Leão é interessante. Agora, não me parece que não vá fazer reformas, porque há processos de reformas acontecendo que às vezes não aparecem na grande mídia. Então há mudanças no funcionamento da Cúria, mesmo as nomeações que vão acontecendo para os dicastérios, o fato dele foi o último prefeito para o dicastério dos bispos, entende muito bem o processo de nomeação dos bispos, então conhece muitas demandas nas dioceses. Então acho que isso também vai favorecer muito um processo de reforma, ou de mudanças que são necessárias, não necessariamente de reforma, mas de mudanças que são necessárias para responder aos desafios do tempo presente,
né? Então, não acho que seja um tempo assim de letargia, pelo contrário, mas de intervenção naquilo que precisa ser feito para que a igreja possa responder melhor aos desafios da missão, né? Até porque a igreja é tão plural, né? E Deus vai suscitando também as pessoas certas no momento certo, diante dos contextos bem específicos, né? Nossa igreja é tão plural, nós temos um Papa que tem experiências em vários locais, né, do mundo, né, que sabe dialogar muito bem com essa diversidade, né? E essa unidade se faz em meio à diversidade, né? Só é possível uma unidade em meio à diversidade de suas vozes, né? De suas expressões. E é muito bonito também, até mesmo na língua, né? Ele domina ali o português, fala o espanhol, fala o inglês, né? Se comunica bem com essa diversidade e de um nível mais profundo consegue entender bem essa diversidade cultural, o que vai também, com certeza, se refletir até mesmo nas escolhas dos cardeais, né, dos próprios bispos, como você bem falou. Ele já vinha de um caminho, né, já conhecia muito bem todo esse processo. Eu acredito que é um passo de saber dialogar bem com toda essa pluralidade, né, não deixando ninguém de fora desse diálogo, mas, claro, não abrindo mão daquilo que é essencial. Como lembrava o professor Aquino, né, dessa consciência, né, certeza do que é inquestionável, né, do que é realmente ali não negociável, né. E há algum, claro, tirando também esse momento bonito que você viveu com ele, há algum gesto, alguma fala ou alguma expressão que o Papa Leão de repente fez, assim, que tocou, que chamou a atenção? Eu sinto assim que o que tem gerado muito impacto para nós, assim, pessoalmente, né, é a vitalidade do Papa Leão XIV. Então nós acompanhamos o Papa Francisco no final já muito debilitado, e isso gerava também um sentimento de pesar e de dor mesmo no coração da igreja por ver a sua liderança máxima naquela situação, naquela vulnerabilidade. O que foi bonito também, porque o Papa Francisco não escondeu a sua vulnerabilidade, mas a expôs como dimensão constituinte, né? O Papa também anda de cadeira de rodas, o Papa também fica doente, né? Mas a vitalidade do Papa Leão XIV... Sobre isso que você está falando, eu recordo bem, a gente pode até colocar também a imagem, uma imagem que para mim foi muito forte, a entrada ali do Papa Leão naquela cadeira de rodas no domingo de Ramos, né? Que ele entrou ali como dizendo assim, olha, eu sou também uma pessoa, né? Tenho também minhas fragilidades, né? E não escondo essas fragilidades, né? Do contrário, a fragilidade, a ferida é o local onde também o ressuscitado se manifesta, né? Achei muito bonito, mas só para... e aí a gente tem percebido assim, essa vitalidade do Papa Leão XIV no alto dos seus 70 anos. Há alguma brincadeira que a gente faz assim, quero eu chegar aos 70 anos com esse vigor, né? Ele sobe umas escadarias assim, sem apoiar em nada e com uma firmeza interessante. Que é fruto de uma vida que cuidou também de si, né? Então ele gosta de práticas esportivas, de uma boa alimentação, e tem nos surpreendido também com o cuidado com o tempo do descanso, né? Sem fazer as comparações que normalmente se faz, né? Mas ele tem guardado com muito carinho uma folga semanal, né? Então sempre vai lá a Castel Gandolfo para poder nadar na piscina, para poder jogar tênis, para poder estar bem e poder servir bem a igreja, né? Então acho que isso é uma lição também que ele nos dá, porque de repente a gente vai se consumindo tanto nas atividades apostólicas e vai descuidando dessa dimensão que é fundamental para que a gente dê conta da missão. Então, para chegar aos 70 com essa vitalidade, desde já a gente precisa estar muito atento a essas dimensões. Eu acho que isso é uma profecia também do Papa Leão para os nossos tempos. Pensando muito no interno da igreja, na vida e missão dos irmãos presbíteros, da vida religiosa, de repente a gente vai se descuidando dessa dimensão que é importante. Não é
não é um egocentrismo, não é culto ao corpo, não é um individualismo, mas é um cuidar de si para cuidar dos outros, né? Então você que está nos acompanhando, né? Você padre, irmão, irmã, presta bem atenção, viu? Você também, né? Pai de família, mãe, você que trabalha aí, presta bem atenção. Cuidado com o descanso, né? Veja aqui o ponto que o Frei Thalia traz como algo que a gente pode também, olhando o pontificado do Papa Leão, nos inspirar, é esse cuidado de si. E, de fato, vivemos uma sociedade muito, né, do corre-corre, até alguns que a definem como sociedade do desempenho. A gente sempre tem que mostrar que tem que fazer alguma coisa, sempre a gente tem que fazer o tempo todo. Mas é preciso também um olhar carinhoso para si mesmo e um cuidado de si. Então presta bem atenção, cuidado, cuide-se também, porque é necessário cuidar bem de nós mesmos para que estejamos também preparados bem e cuidar dos outros, né? Frei Thalia, estamos chegando ao fim, né, do nosso programa, mas o que esperar? Eu sei que ninguém aqui é vidente, né, quando a gente faz assim, né? O que esperar do pontificado, o que esperar disso, quais as perspectivas, né? Eu sei que a gente dá, às vezes, entender que somos videntes, né? Ninguém aqui é vidente, ninguém pode... Mas olhando esse primeiro ano de pontificado, né? Quais as expectativas, né? O que esperar do Papa Leão aí nos próximos anos? Esperamos um pontificado longo, né? Que ele possa gozar de saúde para poder seguir nos inspirando, nos provocando, nos conduzindo aí no segmento de Jesus, na ação evangelizadora. Alguma especulação em torno do próprio Código de Direito Canônico, ele é canonista de formação, então há sempre expectativas de uma reforma do Código, porque é o que legisla também e garante uma série de mudanças, de procedimentos importantes na vida da Igreja. E, sobretudo, o que tem ficado muito latente, né? Essa convocação para a paz, mas também da paz entre as nações, para que a gente acabe com as guerras, mas a paz também entre as comunidades, a paz dentro da própria igreja, né? Nós temos muitos conflitos intra-eclesiais, né? E de repente tem lugar para todo mundo e a gente pode olhar para aquilo que é mais urgente, que precisa da nossa entrega, da nossa colaboração e se guerrear menos, né? Então, eu espero que o Papa Leão continue nos provocando desde uma profunda experiência de Deus, desde uma profunda experiência de escuta do Evangelho, a crescer em comunhão, crescer em unidade, num testemunho convincente da nossa fé, né? A partir daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é capaz de fazer no pequeno das nossas comunidades, das nossas paróquias, dos nossos encontros, dos nossos estudos, a gente dá esse testemunho de comunhão, de unidade, de paz. Frei, muito obrigado por tua participação, né? Foi um prazer tê-lo aqui, né? Foi um presente para nós, né? No seu aniversário, a tua presença entre nós. Já desejamos os parabéns, Deus o abençoe, e como também a todos aqueles que são alcançados pelo teu ministério, né? Seja os que estão em sua casa, os formandos, como tantos que são alcançados pelo teu ministério. Queremos agradecer a você que nos acompanhou ao longo deste programa. Continuemos a rezar pelo nosso querido Papa Leão, né? Continuemos a estar unidos. É muito forte essa palavra que o Frei Thalia nos trouxe no início, essa unidade. A igreja precisa sempre mais rezar e concretamente dar passos de unidade. Tem espaço para todos, e precisamos estar unidos, não abrindo mão daquilo que é essencial, fundamental da nossa fé, da nossa vida enquanto cristãos católicos. Frei,
poderia nos dar a sua bênção, meu irmão? E mais uma vez, Deus te abençoe. Obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus da paz desça sobre nós, sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar. Quem compartilha acaba também evangelizando, levando a mensagem a tantas outras pessoas. Eu tenho certeza que muitos querem também ter acesso a esse conteúdo e você pode nos ajudar a chegar até essas pessoas. Deus abençoe. Até a próxima.